com isso, essa é a chave, né? Seja qual for o meu estado, estar feliz com isso. Eu sei como é estar humilhado e sei também como é ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Por isso, porque em qualquer situação eu aprendi a estar contente, né? Essa é a chave. Eu estou instruída, né? Ou estou instruído a em todas as situações estar feliz e estar contente. Então, na verdade, quando a gente vira essa chave, nós não dependemos de uma situação para estar feliz. Bom dia, seja bem-vinda. Nós não dependemos de uma situação específica para estar bem, né? Mas nós estamos bem e procurando ficar melhor, claro, mas estamos bem em qualquer situação. Bem-vinda, minha amiga. E hoje, essa semana, nós estamos falando sobre aceitar a própria história, né? E esse é um grande desafio, aceitar a própria história é um grande desafio, por quê? Porque quando nós somos mais jovens, nós temos expectativas, né, para nossa vida, e isso é bom e isso é natural, e as coisas elas não vão acontecendo exatamente como nós pensamos, como nós programamos ou projetamos, ou como projetaram para nós, né? Isso é bem natural e a vida ela vai acontecendo e nós vamos encontrando ao longo do caminho pessoas que às vezes nos decepcionam, nos machucam, situações que não são as mais desejadas, né? Então nós vamos vivendo, é a vida que segue. E as expectativas que nós temos muitas vezes faz com que a gente rejeite a própria história. Mas o problema disso é que às vezes é muito superficial. Quando uma coisa ela é muito escancarada e muito na nossa cara, às vezes dói mais, mas é melhor porque a gente já tem uma visão completa e real da situação. O problema é quando nós, por algum motivo, a gente não tem coragem de assumir para nós mesmos e muito menos para os outros que aquela vida ou aquela situação que nós estamos vivendo não tá legal, não é o que nós queremos, né? Então nós escondemos de nós mesmos essa informação. E é isso que nós estamos falando essa semana, né? É de descobrir, ou seja, de tirar a cobertura, de descobrir algumas coisas que estão dentro de nós e que não é tão claro para nós. Essa é a nossa pegada dessa semana. Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Lembra que acabamos de ler a palavra, né? E estamos falando um pouco aqui sobre aceitar a própria história. Sejam todos bem-vindos, bom dia para todo mundo, muito feliz de ver vocês aqui. E eu trouxe hoje uma palavra junto aqui, que depois eu não vou ler essa palavra, mas alguns que estão aqui comigo já conhecem, até porque eu já falei sobre ela. Mas eu quero convidar você para ler depois, tem uma tarefinha para você ler depois, que é Josué 7. Olha só o que estava acontecendo naquela situação, e nós vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Moisés, né, tinha como líder da comunidade, da congregação, tinha caminhado com o povo no deserto. Moisés morreu, Josué substitui, bom dia, Josué substitui então a liderança ali junto com o povo de Deus, e Deus prometeu que eles iam tomar conta de tudo, que ia tocar o terror na terra, né? Promete que eles iam assumir a terra prometida, e isso começa a acontecer. E fala na palavra, antes dessa passagem de Josué 7, né, antes, que onde eles iam, eles venciam, que eles venciam os reis mais poderosos. Não existia batalha que eles perdessem. Não existia homem, fala assim, né, que ficasse de pé diante de Josué e do povo de Deus, o povo hebreu, né? E aí tem uma situação específica onde eles vão assumir um reinado lá, uma cidade pequena, de poucos guerreiros. E aí Josué manda alguns homens na frente, vai dar uma olhadinha lá para ver como é que é o nível de dificuldade. E eles voltam com a informação de que a dificuldade era muito pequena. Inclusive eles sugerem que não mandem tantos homens, porque não precisava desgastar o exército por isso, de tão fácil que essa vitória seria, de tão fácil que essa guerra seria vencida. Então eles tinham acabado de vencer vários difíceis, grandes, tinham conquistado muito rei, muito lugar, tinham conquistado muita terra já, estava assim, vitória em cima de vitória, e essa era uma vitória
tá no papo. Essa aqui nós vamos vencer com o pé nas costas, né? E aí Josué atende e manda pouca gente. E aí chega lá, o povo de Deus perde. O povo de Deus perde. Depois de vencer tantas grandes, eles perderam uma pequena e foi uma grande vergonha. E Josué, ele se joga, né, na frente do Senhor e chora e fala: Deus, o que é isso? Como é que nós passamos uma humilhação dessa? O que eles vão falar da gente? O que vão falar do Senhor, inclusive, né? E tem aquela conversa muito forte ali com Deus, né? E Deus fala que eles perderam aquela batalha. Olha o código para mim e para você. Eles perderam aquela batalha porque tinha pecado escondido na congregação. Alguém tinha escondido, entre aspas, debaixo do tapete algumas coisas e por causa disso eles tinham perdido aquela batalha. E enquanto não resolvesse aquilo, eles não iam avançar. E aí eles descobrem, era Acã, essa é a história de Acã, né? Acã era um homem, né, lá das tribos que tinha, numa outra guerra, ele tinha pegado algumas coisas que não poderia e escondido debaixo da tenda. Né? Então é bem característico, bem forte para nós, na verdade, porque nós, entre aspas, escondemos debaixo do tapete ou escondemos bem dentro do nosso coração coisas que nós mesmos não queremos olhar. E é interessante que essa passagem já era conhecida já há muito tempo, minha também, como deve ser sua, mas na semana passada agora, maio, o Senhor me levou nessa passagem de novo, né? E eu falei, assim, eu meio que já conheço, né, essa passagem, meio que já meditei muito nela, né? Mas Deus falava muito no meu coração que eu tinha que ficar em cima ali de Josué 7, né? E eu fiquei, que é a história do Acã. E Deus trouxe pra mim, vocês não vão acreditar, Deus trouxe pra mim uma situação que pra mim estava tão resolvida. E Deus mostrou que estava debaixo do tapete, mas que não quer dizer que você não está enxergando a sujeira, que você não tenha que tratar essa sujeira. E Deus me convidou a retirar. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, faço duas perguntas para você. Quais são as guerras que você tem perdido? E qual é a sujeira que você tem colocado debaixo do tapete? Né? Sujeira, quando a gente fala assim, pecado, sujeira, né? Pelo amor de Deus, não vão se acusar nesse momento. Eu tenho falado tanto sobre isso, né? Nós vamos sair desse modo de acusação. Isso não é de Deus, né? Algum de vocês já ouviu dizer que Deus é um Deus acusador? Não, acho que o acusador é o outro, né? Então toda vez que você se sentir acusado, lembra, Deus não acusa, que o acusador é outra pessoa. Então não confunda alhos com bugalhos, né? Então quando eu falo de pecado, eu falo de esconder coisas, eu não estou aqui nem para te acusar e nem para fazer você se sentir acusado. Eu estou querendo aqui dizer o seguinte, estou dizendo aliás o seguinte, Deus, que é um Deus de amor, que é o próprio amor, Ele quer trazer para você alguma situação que não está tratada como deveria ainda. Aquela sujeira que você colocou debaixo do tapete, aquela história que você não quis mexer mais, que você pensa que está resolvido e não está resolvido, e Deus sabe, porque a gente pode ter um discurso maravilhoso diante de Deus, diante dos outros, eu posso falar bonito aqui para vocês, mas Deus olha para o meu coração e sabe exatamente, se tem uma relação que é verdadeira, é a minha e Deus, né? É a sua e Deus, porque não adianta eu querer falar bonito para Deus, se não for verdadeiro, Ele sabe, Ele sabe. Então quando eu falo assim, não, eu já perdoei, já deixei ir, tá resolvido, o meu irmão, você, até eu posso acreditar, mas Deus sabe exatamente se realmente já está perdoado, se já está resolvido, se eu realmente deixei ir. Então Deus quer trazer por amor e não por acusação. Deus quer trazer para mim e para você nesses dias situações que não estão diluídas o suficiente, e essas situações nos enfraquecem e por isso faz a gente perder as guerras. Então Josué perdeu uma guerra pequena por causa de alguma coisa escondida debaixo da tenda. E a pergunta é, o que eu estou perdendo? Qual é a guerra que eu estou perdendo? Qual é a guerra que você está perdendo nesses dias? Né? É a guerra do emagrecimento? É a guerra da oração diária? É a guerra de querer aprender um inglês e não consegue? É a guerra de querer estudar e não consegue? De ter um ritmo de alguma coisa na sua vida que você não consegue? É a guerra do seu casamento? É a guerra da educação dos seus filhos? Qual é a guerra que você está perdendo? Né? Então Deus quer trazer para nós, é por amor, não é por acusação, quer trazer algumas situações que estão enfraquecendo eu e você. Então o que pode estar nos enfraquecendo? São coisas, situações, pessoas que ao invés de a gente diluir na presença de Deus, a gente coloca debaixo do nosso tapete, e como eu não estou enxergando, dá a impressão que não existe.
né? Então Deus está nos chamando para um momento onde Ele quer nos inspirar, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos revelar o que nós estamos precisando trabalhar, que nós não trabalhamos ainda. E é interessante que assim, quando você chega diante de Deus, né, você faz uma pergunta. Eu tenho feito muita pergunta para Deus. Eu tenho feito muitas perguntas para Deus e para mim. E tem sido um momento de grande desenvolvimento pessoal, meu mesmo, né, meu comigo, porque eu tenho feito perguntas para Deus e Ele tem me respondido. E aí você fala assim, Andréia, Deus não fala comigo, né? Quem não já ouviu essa, né? Não, Deus fala com os profetas, Deus fala com os padres, com os pastores, com as pessoas top, né? Deixa eu te falar, Deus fala porque Ele é amor. Ele não fala porque você é top. Ele não fala porque eu sou o cara. Deus fala porque Ele é amor e Ele quer falar com os seus filhos, né? Então, olha só, vá diante da presença de Deus, né? Aquele código que nós já conhecemos, né? Entra pro seu quarto, fecha a porta, só você e Ele, e faz a pergunta, conversa com Ele, e Deus vai te falar. Mas se você estiver meio travadinho ainda de ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falando, Deus não fala comigo, tá? Talvez Deus não fale ali naquele momento, mas coloque essa vontade diante de Deus, e Ele vai te falar, Ele vai te mostrar através de uma lembrança, através de um contato inesperado, através de uma história que vem à tona. Sabe aquela coisa nada a ver que chega? Não é bem nada a ver, né? Então às vezes a gente faz uma oração e pede a Deus para revelar alguma coisa e cai uma coisa meio que do nada, assim, e você fala, por que essa pessoa reapareceu? Por que eu tô lembrando de fulano? Por que eu lembrei dessa história, né? É Deus falando com você, já que você não tá ainda... Você, não é Deus, né? Você não está ainda ouvindo Ele no quarto, né? Mas olha, pode ficar tranquilo que Ele vai falar com você também no seu quarto, né? E você sabe o que mais impede a gente de ouvir a Deus no íntimo, no quarto, ali, Deus falar diretamente com você? O que impede isso, na verdade, são crenças de não merecimento, né? É consciência de pecado, né? Todos nós pecamos, só que eu posso pecar e ir diante de Deus e receber essa informação dele, sabendo que não é por mim, é por ele, é pelo amor dele, e uma outra pessoa talvez tenha um pecado muito mais banal do que o meu, sei lá, menor, não sei como é que a gente poderia classificar, um pecadinho, né, se é que existe isso. E a pessoa ela vai com tanta acusação, achando que Deus não vai falar com ela porque ela está em pecado. Sim, mas eu também estou em pecado, você também, está todo mundo em pecado. Aí que me dera, né, se nós todos já estivéssemos livres do pecado, não estaríamos inclusive aqui nessa live, né, nós estaríamos em outro lugar muito melhor, porque quando nós estivermos livres de tudo isso do pecado, nós já estaríamos com o nosso corpo glorificado, nós estaríamos em outro ambiente, não nessa live, né, mas num lugar bem mais legal. Mas enquanto isso, todos nós temos nossos pecados, todos nós pecamos. Só que Deus fala e a gente às vezes tem dificuldade de entender. Ele fala dos seus pecados, eu não me lembro mais. Então quando eu fecho a porta do quarto e falo, Deus, o que eu estou escondendo? O que eu estou escondendo de mim mesmo? O que eu estou colocando debaixo do tapete? Conta pra mim, fala comigo, Senhor. Quando eu chego nesse momento de falar com Deus, às vezes o meu pecado vai na frente, né? Eu fico lembrando do meu pecado. E Deus fala, ô criatura, ô filho amado, dos seus pecados, eu nem me lembro mais, eu não tô nem lembrando por que você tá falando desse negócio. Ô, atenta aqui que eu só tô querendo te amar, só tô querendo me relacionar com você, e você fica aí falando de coisa nada a ver, eu não tô lembrando. O que você tá falando aí que eu não tô nem lembrando, né? Então, brincadeiras à parte, é bem assim que Deus trata a gente, né? Porque Ele ama tanto que Ele não tá se importando, né? E é o seguinte, aí você fala, André, mas se a gente fala isso, o povo vai sair por aí pecando. Não, é o contrário. Quando eu me sinto amada, eu quero agradar. Quem aí já não esteve ou não está, né, nesse momento apaixonado? Quando a gente está apaixonado, o que a gente quer? A gente quer agradar o amor, né? E aí às vezes você faz para a pessoa muito mais do que ela pediu. Por quê? Porque você quer agradar. Você vai ficar ofendendo uma pessoa que te ama e você ama? Não, é o contrário. Então quando nós temos essa consciência do amor de Deus, sabemos que Ele olha para nós com esse amor, e eu também estou retribuindo, estou amando a Deus. Eu não vou ficar por aí pecando muito mais, muito pelo contrário. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o meu amado, né? É assim que funciona. Então vai com essa expectativa diante de Deus e fala, meu Deus,
Me fala aqui, conta pra mim, ou então me mostra de alguma forma o que eu tô escondendo, né? O que eu tô escondendo debaixo do tapete? O que foi que eu fiz que eu ainda não resolvi? O que foi que eu vivi que eu não resolvi? O que é? Me mostra essa sujeira que tá aqui, porque eu quero ficar limpa, eu quero ficar livre, eu quero fluir na sua presença. E o que é? Eu tô disposta, né? Eu tô disposta a fazer, a perdoar, a liberar, né? E Deus vai te mostrar. E aí depois vem um segundo momento, que é saber o que fazer com isso, né? É saber diluir para deixar o rio fluir na minha vida e na sua vida. Gente, isso é o que a gente pode chamar de vida em abundância. A vida em abundância, na verdade, a gente fala assim, o que seria uma vida em abundância, né? A vida em abundância é o fluir diante de Deus, é deixar o rio fluir, é deixar esse relacionamento com Deus fazer sentido e dar direção na nossa vida. Isso é deixar o rio fluir. Isso é a vida em abundância que Deus veio trazer para mim. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, com as pessoas, na vida financeira, na vida física, no controle do peso também, que é a minha praia, eu tenho que falar, né? Então em tudo, na verdade em tudo, Deus veio trazer para nós vida em abundância. E muitas vezes as travas, muitas vezes não, todas as vezes as travas estão dentro de mim, dentro de você. Então, tarefa do dia, né? Tarefa, até o final do dia nós temos essa tarefinha para fazer. Vai diante de Deus e pergunta: Deus, pode falar que eu estou pronto para ouvir. Me conta aí o que é que eu estou escondendo de mim mesmo, mas como o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor vai saber me falar. O que é que eu estou escondendo de mim mesmo? O que foi que eu fiz, que eu senti, que eu vivi, que eu preciso diluir nesse rio de água, mas eu escondi debaixo do meu tapete, debaixo da minha tenda. Fala comigo que eu estou disposto, eu estou disposta a diluir isso na sua presença, a resolver, a deixar ir, né? Tantas coisas nós precisamos deixar ir. E Deus vai nos revelar uma coisa de cada vez, porque se for tudo, se mandar a lista inteira, nós não damos conta, né? Uma coisa de cada vez, e nós podemos sim fluir, né, nesse rio de água viva que é a presença de Deus. Essa é a tarefa de hoje. Muito bom estar com você aqui. Obrigada por estar junto comigo. Eu estou aqui nesse lado de cá, mas sentindo você desse outro lado. Obrigada pelos feedbacks, obrigada pela presença aqui ao vivo, obrigada por quem ouve depois, obrigada por quem encaminha para pessoas, né? Nossa missão aqui é só levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de verdade para as pessoas, né? E deixar essa energia do amor de Deus contaminar e contagiar todos nós em todo o tempo, mas especialmente nesse tempo de grandes desafios que nós estamos vivendo, né? Um beijo no seu coração, obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.